Bom, boa tarde a todos. Quero mais uma vez pedir desculpas pelo nosso atraso. Tivemos um probleminha técnico e eu precisei mudar o link do seminário de hoje. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer imensamente a Sandra Batista, que se dispôs hoje a vir aqui. A Sandra, vou pegar aqui para não falar errado. Ela é a nossa diretora de Relações Étnico-Raciais, que está representando, então, a Superintendência Geral de Ações Afirmativas, e Acessibilidade, Diversidade. Ela está representando, então, a nossa recém-criada SGADA, não sei se falei certo. Super... É, esgada. É, com muito prazer, então, ela vai comentar, então, vai falar um pouco hoje sobre as ações afirmativas e a atuação das comissões de heteroidentificação na UFRJ. Sandra, muito obrigada por ter aceito. Agradeço também a Denise, a nossa superintendente geral, que está aqui nos assistindo hoje. Muito obrigada por aceitarem esse convite. E passo, então, a palavra a vocês. Qualquer coisa, eu não sei se tu prefere, Sandra, que o pessoal te interrompa no meio ou espere para fazer pergunta no final. Como tu preferir, tu que mandas hoje, tá? Tá, não. Primeiro, agradecer imensamente ao convite. Nós da Superintendência agradecemos assim, essa participação. E agradecer a Denise pela indicação, vocês por nos chamar. A gente pode fazer, de repente, um bloco de 5 também, porque para não ficar muito distante, né? Depois ter que voltar, de repente. Ou até se for alguma coisa bem do assunto, a gente pode interromper. Na verdade, a proposta, primeiramente, boa tarde a todos, todas e todes, né? Estou muito feliz com essa possibilidade, mas a gente pode tirar alguma dúvida sem problemas. Pode ficar à vontade, Patrícia. Tá? Vou pedir para você ir passando os slides e vou Vai. pontuando. Na verdade, a gente quer pontuar, né? Primeiro, eu queria fazer um resgate, um recorte, entender, né, como chegamos à superintendência, não foi assim tão rápido, né? É o fruto de muita luta, muita luta, principalmente, né, dos nossos antepassados, dos nossos ancestrais, a questão, a questão racial dentro da universidade, né, que sempre a UFRJ foi elitista, foi racista, né, tinha privilégios, e hoje a gente tenta diminuir um pouco, né? Não estamos no ideal, mas estamos caminhando, né? E assim, fico muito feliz em fazer parte desse novo olhar da UFRJ, né? Eu espero que as novas gerações continuem nessa luta, tão árdua, né? Mas você pode passar o primeiro slide, por favor. Então, o que que a gente vai discutir agora, né? De como começou a implementação das políticas de ações afirmativas dentro do UFRJ. Na verdade, a gente vem trabalhando no início, né, com as leis de cota, né, principalmente na questão racial e da comunidade indígena, né? Qual o objetivo dessas leis? Né? Não é privilegiar nós negros, pardos, não é privilegiar achando que éramos pouco inteligentes, como foi muito divulgado no início. Muito pelo contrário. Essa lei veio para uma reparação histórica, né? E desde a da abolição, o que foi feito em relação aos escravos libertos? Nada, abriu-se a porta e vamos embora, né? Não houve nenhum tipo de política que desse subsídio, ou desse suporte para essa população, muito pelo contrário, né? A população negra foi, desde então, sempre marginalizada. E aí, o que que a gente vem fazendo, né? Em 2012, com a criação dessa lei, né, respeitando a questão das cotas raciais. As cotas existem, porém, a universidade ela não se iniciou assim que foi implantada as leis de cota, muito pelo contrário, né? Isso vem de várias discussões, de várias lutas, com várias brigas internas dentro da universidade. E aí,
né, vem... pode passar, por favor? Obrigada. Então, assim, deixa eu fazer só um retorno para que se seja entendido o que acontecia, qual era o desenho antes das cotas, né? Como era a questão do ingresso de negros e pardos dentro da universidade, né? Eram ações pequenas, né? Era uma invisibilidade, era um apagamento, né? Não tinha uma organização de servidores dentro da universidade, embora tivesse um percentual principalmente de técnicos administrativos negros, não tinha uma organização. O que acontecia, né, nessa esfera? Aconteciam ações do sindicato, tá? Do Sintoferj, que é o Sindicato dos Trabalhadores da UFRJ, né? E através de políticas sociais, de grupos de trabalho voltados para o antirracismo, mas não existia uma coisa efetiva, eram algumas coisas pulverizadas, tá? Então havia o quê? Um processo de desqualificação das políticas de ação afirmativas, porque elas não eram efetivas, né? A universidade, então, por sua vez, se mantinha no caráter de neutralidade. Eu não sou racista, mas eu também não faço nada para combater o racismo. Tá? Não existia uma representatividade nos espaços de decisão, né? Como o Consune, como os espaços que são decisivos para as ações dentro da UFRJ. Tá? Então, a gente vivia nessa lógica eurocêntrica, desculpa, onde não somos racistas, mas também não temos nenhum tipo de política antirracista. Pode passar, por favor. Então, o que acontece? Né? Como surgimos nesse cenário? Né? Eu acho que você tem que ter consciência da onde você está. Bom, através da... A gente consegue montar pode na função MLP, tem uma função que a gente consegue vai botar o valor. O som não está saindo. Sandra, acho que ficou mudo. Qual que é o... Eu vou pedir a todos, por favor, com exceção da Sandra, que mudem, tornem mudo o seu microfone, por favor, para a gente poder ouvir a Sandra. Obrigada. E agora? Agora Melhorou? tá ótimo, obrigada. Então, deixa eu voltar um pouquinho. Então, acho que eu acabei, algumas coisas acabaram não sendo ouvidas, tá? O que eu quis dizer? O que eu estava dizendo, né? Que como é que surgiu as câmaras de políticas raciais dentro da UFRJ, o porquê que elas foram criadas, tá? Qual foi a primeira iniciativa? Tá? Em 2012, né, com a Lei 12.711, que obrigava as instituições federais a terem cotas de acesso à graduação, né? E aí a UFRJ, assim como as outras universidades federais, elas não aceitaram de pronto, né? Aqui no Rio de Janeiro, a UERJ foi uma das pioneiras na questão de cotas no acesso à graduação. E a UFRJ, ela foi demorando, né? Vou usar um termo, né? Ela foi empurrando com a barriga até onde deu para a criação. Só que, em 2014, né, com a Lei 2.990, através dos editais 293 de 2016 e 455, se fez necessária a criação de comissões de heteroidentificação. Por quê? Porque era obrigado que os serviços públicos federais tivessem cotas para os concursos, tivessem cota para os candidatos que se declarassem negros e pardos, né? Então, se fez necessário uma comissão de heteroidentificação para esse concurso, né? O que acontece, né? Em 2016, a PR4, né, ela institui a comissão de heteroidentificação, que começou a atuar em 2017, fazendo a aferição desses candidatos do concurso que se declaravam negros e pardos, tá? Mas, assim,
que fique bem claro, né? Não foi simplesmente convidar as pessoas para fazer parte dessa comissão. Não. As primeiras pessoas a serem convidadas foram pessoas que tinham discussão racial, que tinham envolvimento ou que tinham ligação com movimentos negros e que tivesse uma discussão nessa área, né? Denise foi uma dessas pessoas, dentre outras. E aí, algumas pessoas foram convidadas. Eu estava entre essas pessoas. O que foi oferecido a gente para que tivéssemos um trabalho de excelência? Antes das comissões serem efetivadas, todas essas pessoas que foram convidadas, elas passaram por oficinas, né? Me recordo que foi uma semana de treinamento, de oficina, de discussão sobre leis, sobre formas de heteroidentificar, sobre discussão acerca da questão racial, para quê? Para que fôssemos preparados a isso, né? E que não fôssemos vistos como um tribunal racial. Essas comissões, elas são formadas da forma mais diversa possível. Existem homens, mulheres, pretos, brancos, pardos. Para quê? Para que se tenha uma diversidade na aferição, né? Então, as primeiras comissões, elas são formadas pelos técnicos administrativos, porque eram voltadas ao concurso, né? E dentro dessas heteroidentificações, foram aproximadamente 3.000 candidatos heteroidentificados e 120 empossados, tá? E aí, diante disso, né, o que fazemos agora? Né? Heteroidentificamos, o que a gente faz com essa gama de informações, né, que se foi colhida nesse período? É uma necessidade de se organizar, né? E aí começa a criação da Câmara de Políticas Raciais da UFRJ, né? O que acontece? Essas pessoas são voluntárias, todos nós somos voluntários, por entender a discussão, por entender que é importante que essa discussão ocorra dentro do âmbito da UFRJ. Então, as pessoas que estavam, nem todas as pessoas que participaram da heteroidentificação foram para a Câmara, né? Muitas não, e outras agregaram ao longo desse caminho. Pode passar, por favor. Ó, neste tempo também, né, através da CRP e nessa necessidade de se organizar, inicia-se várias denúncias sobre fraudes, né, sobre as fraudes das autodeclarações. É importante a gente dizer, né, é importante eu dizer aqui agora, mas vocês fazem heteroidentificação e tem fraudes? Não. Anteriormente, o acesso à graduação, né, não tinha heteroidentificação. Então, o candidato se identificava. Ele achava que ele era preto, que ele era pardo, ele fazia uma autodeclaração, e isso era o aceito. O que acontece, né, nessas discussões? Os próprios movimentos dos estudantes começam a fazer denúncias em relação aos alunos que se declaravam pretos e pardos e que não eram. Então, se fez uma necessidade de ter um procedimento além da autodeclaração. Não basta só você se declarar. E esses procedimentos de heteroidentificação só aconteciam nos concursos de técnico administrativos, né? Se fez necessário, então, que isso ocorresse também na graduação, tá? E aí, é importante sinalizar uma resolução de 2017, através do STF, né? Deixei até anotado aqui, que ele julga que é constitucional a reserva de vagas de 20% nos concursos públicos, nos cargos efetivos de empregos públicos, tá? Mas também é importante dizer que a UFRJ, mais uma vez, demorou a ter o acesso à graduação, né? E aí iniciou-se
por conta desses processos de fraude. Pode passar, por favor. Então, o que acontece? Nós fizemos vários processos de fraude, né? Sobre alunos, candidatos que se declaravam negros e pardos e que não eram. E aí foi necessário a Câmara se organizar mais uma vez em relação a essa questão, né? E muitos alunos já estavam se formando, muitos alunos estavam na metade do curso que se fazia, né? Então, identificamos, fizemos todas as avaliações dentro da legalidade para que a universidade se posicionasse em relação a isso, tá? Tá, vamos lá. E aí, em 2020, né? Só ressaltar que as comissões de fraude elas iniciaram em 2018, tá? Que isso é importante falar. Em 2020, inicia-se a heteroidentificação para a graduação, onde são também inseridos, além dos técnicos administrativos, que são formados pelos técnicos e professores, pelos docentes, a inserção dos discentes. Então, na heteroidentificação do concurso, só podem ser técnicos administrativos. Na heteroidentificação para a graduação, é inserido também os discentes. Então, as comissões são formadas por professores, técnicos administrativos e discentes, na proporção de 3 a 4, né, respeitando a questão de raça, desculpa, a questão de gênero, né? E toda vez que há uma heteroidentificação, o candidato ele passa, ele é avaliado por essa comissão, e se ele for reprovado, ele tem o direito ao recurso. O recurso acontece no mesmo dia, e aí com uma outra comissão, formada por 5, passa pelo mesmo procedimento, só que o resultado não sai no mesmo dia. E aí é de acordo com o edital, é de acordo com o concurso. Tá? Em 2021, né, é ampliado. Então, não só na graduação, também todos os cursos de pós-graduação é necessário que tenha a reserva de vagas e a heteroidentificação. Então, na UFRJ não existe mais autodeclaração, não existe mais, não há heteroidentificação. Online, todas as heteroidentificações. Pode passar, Patrícia, por favor. Então, assim, como eu havia dito antes, né, em 2018, criamos a Câmara de Políticas Raciais, tá? Também houve a estabilização da Liga Acadêmica de Enfermagem da Saúde da População Negra, né? Também o Coletivo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas, que é o NEAB, e a criação dos coletivos negros docentes da UFRJ, tá? E também inicia-se a discussão nas disciplinas eletivas, né? Principalmente nessa temática étnico-racial, na odonto, na enfermagem, na psicologia, na Faculdade de Educação e Medicina de Macaé. Tá? Pode passar, por favor. Então, assim, com muito orgulho, né, que através de toda essa luta, essa conquista, né, criou-se a Superintendência Geral de Ações Afirmativas, Diversidade e Acessibilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né?
que foi aprovada por unanimidade no Consune, né, em junho de 2016, é um momento histórico para todos nós que participamos, né, efetivamente dessa luta, né, pessoas anteriores a mim, eu, e espero que muita gente venha depois, né, principalmente o esforço também é importante dos discentes, das ligas estudantis que participaram efetivamente dessa luta, né, tanto nas denúncias, tanto na criação, tanto na participação da identificação. Tá? Pode passar, por favor. E aí, essa superintendência, né, ela tem um papel fundamental. Ela é importantíssima nas discussões, né, na liderança, na coordenação das iniciativas em toda a política voltada para a promoção de igualdade e inclusão na UFRJ, mas também fora da UFRJ. Né? Ela agrega e tem a responsabilidade de criar e desenvolver planos estratégicos que abrangem não só a questão dentro da instituição, né, no que tange as ações afirmativas, a diversidade, a acessibilidade. É importante ressaltar que a gente não está discutindo só a questão racial. A gente está discutindo também outras questões. O acesso, né, a questão da acessibilidade, né, a questão de gênero dentro da UFRJ, né, é formular políticas que implementam os programas, monitoramento, avaliação e coordenando. Então, ela é dividida em três direções. Pode passar, por favor. Tá. Então, a primeira direção, né, dentro da SGARDA é a diretoria de admissão, que é a DIRAD. Qual é o objetivo da DIRAD? Né? Ela executa as políticas de ações afirmativas. Então, todas as políticas de ações afirmativas dentro da UFRJ em relação ao acesso aos cursos de graduação, à pós-graduação, né, aos cargos, aos concursos públicos, o acolhimento, né, a todos aqueles que ingressam na UFRJ, né, acompanha a política da permanência deles dentro da universidade, né, também na proposta de assessorar, né, a melhoria nos índices de evasão. A gente sabe que recentemente foi até discutido, o reitor foi a público dizer a questão da evasão, e a maioria dos alunos que evadem são cotistas. Né? Implanta trabalho das comissões, a DIRAD é responsável pelas comissões de ética e dedicação, que são formadas, além do ingresso, também nas denúncias e fraudes. Pode passar, por favor. E aí a outra direção é a que eu faço parte, que é a DIRE, que é a Diretoria de Relações Étnico-Raciais. Qual é a proposta? Né? Nós somos responsáveis pelo planejamento, pela execução, a orientação nos campos da diversidade étnico-raciais. O que é isso? Provendo cursos, palestras, isso aí é um espaço nosso, né? Eventos, ações que visem o enfrentamento das relações de discriminação de cunho étnico-racial. Tá? Incentivando as ações de caráter educativo, a formação quanto à história, à cultura afro-brasileira e indígena. Tá? Contribuindo nas ações de ensino, pesquisa e extensão, né? Pensando nas temáticas das identidades, com esse cunho étnico-racial. Né? Discussão do racismo no contexto da sociedade, né? Dialogando com os movimentos negros e indígenas, e fortalecendo essa diversidade, garantindo o direito de acesso e permanência na universidade. Pode passar, por favor. E aí, né, a nossa terceira diretoria é a Diretoria de Gênero e Pertencimento, a DIGEP. Qual é o objetivo dessa diretoria? Ela é responsável por planejar e executar as ações difusoras do respeito à diversidade de gênero, né? Combatendo as violências contra a mulher,
proteção dos direitos de pessoas LGBTQIA+, desenvolvendo ações formativas no campo da diversidade sexual e gênero, né? Estimulando principalmente o respeito às diferentes subjetividades, né? Promovendo programas, campanhas e palestras de combate à violência contra a mulher, conscientização para a diversidade de orientação sexual, contra assédios e outras formas de tratamento discriminatórios. Então, como eu disse anteriormente, a SGADA ela não tem só um olhar de cunho racial. A gente discute o racismo, mas também discute qualquer forma de assédio, qualquer forma de discriminação, né? Pode passar, por favor. E aí, junto à nossa superintendência, a gente também tem grupos de trabalho, né? Um deles é o grupo de memória, que é o GTM. O que é esse grupo de memória? Todas as nossas ações, que anteriores e atuais, elas estão sendo catalogadas, né? E esse grupo de memória através de fotografias, vídeos, áudios, né? E também o grupo de trabalho de comunicação. Então, elas fazem a preservação, a pesquisa, divulgam, né, a memória de luta antirracista, a diversidade, a acessibilidade, né, principalmente em todos os eventos, né, acontecimentos históricos relevantes, para que se tenha uma identidade cultural e social, né? Essa ação é fundamental para que a história não seja esquecida, né? Para que a gente não continue não sofrendo com o apagamento, né? A gente sofre muito com esse apagamento, né? Então, vamos lá. E o grupo de comunicação, ela coordena todas as atividades relacionadas à comunicação externa da superintendência, né? Desde as redes sociais, a gente tem uma rede social, e os eventos. Pode passar, por favor, Patrícia. Então, vamos lá. Eu vou explicar para vocês quais são as modalidades de acesso, de ingresso na UFRJ. Porque muitas das vezes o que se é divulgado muito é que por que só tem cota para negro? Não é isso. As cotas, elas são... Por que não tem cota para pobre? Né? Então, esse espaço aqui é importante que fique bem claro como é feita esses ingressos através de cota. Então, a primeira modalidade os candidatos com deficiência autodeclarados pretos, pardos ou indígenas que tenham renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que tenham cursado integralmente ensino médico nas escolas públicas. Todos os candidatos que ingressam através de cota, em todas as modalidades, eles têm que ser oriundos de escola pública. Tá? Então, a gente tem os candidatos com deficiência, tá? A gente tem a modalidade 2, né? Que são os candidatos autodeclarados pretos e pardos ou indígenas. Também com renda familiar per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio, que também tenham sido oriundos de escolas públicas. Pode passar, por favor. Tá. Eu acho que a 3 não foi, não, Patrícia, mas deixa eu ver aqui que eu falo. Tá. Eu falei dos deficiências autodeclarados, porque há uma diferença. Há os candidatos com deficiência pretos e pardos e indígenas, e há os candidatos com deficiências independente da cor, que tem a mesma questão. A renda familiar de um salário mínimo e meio e também que venham de escola pública. Agora pode passar para o 4. Vamos lá. A quarta modalidade. Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Tá? Então, esses têm que ter a renda inferior a um salário mínimo e meio. A outra modalidade,
candidatos com deficiência autodeclarados pretos e pardos, e indígenas que, independentemente da renda, tá? Mas que tenham cursado integralmente o ensino médio de escolas públicas, tá? Sexta modalidade, candidatos autodeclarados pretos e pardos ou indígenas que, independentemente da renda, e que tenham cursado integralmente o ensino médio de escolas públicas. Pode passar, por favor. Tá? Novamente, candidatos com deficiência que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio. E por último não, perdão, modalidade 8, candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio. Tá? Esses são da ampla concorrência, né? Perdão. Modalidade 9, que é a ampla concorrência. Esses só se inscrevem e não precisam passar pelas comissões de heteroidentificação. Então, como foi visto, não são apenas os candidatos negros que têm direito à cota, né? Os candidatos que se declaram negros, sim, têm que passar pelas comissões de heteroidentificação, além da autodeclaração. Pode passar, Patrícia. Acho que era o último É a slide. última, é a última. Isso. Então, assim, gente, na verdade, essa roda de conversa, que não é uma roda, né, mesmo online, esse bate-papo foi para esclarecer algumas dúvidas, né, e passar algumas informações de como é o processo das cotas na UFRJ, o histórico da identificação na UFRJ, e estamos abertos para vocês, o que vocês quiserem perguntar, a participar, né? Eu vou deixar com a Patrícia depois o nosso, o nosso Instagram, que eu acho importante, né? E estou disponível para as perguntas que vocês quiserem. Vou botar Sandra, aqui excelente. Muito obrigada. Acho que foi essa conversa, acho que é super importante, porque muita gente ainda tem dúvida de como funciona essa questão das cotas e essa questão da heteroidentificação, né? Acho que Uhum. é super importante e foi super esclarecedor, né? Pessoal, às vezes o pessoal é meio tímido, tá, Sandra? O pessoal Não pergunta, tem problema, não. Estou botando aqui o nosso Instagram. sigam lá. É muito interessante, acho que é legal comentar até que acho que é anualmente, né, que tem um curso para formação Preparatório. das pessoas, dos integrantes das comissões de heteroidentificação. Então, qualquer aluno da UFRJ, professor, técnico, administrativo, pode e deve participar, né? A gente está sempre precisando Pode. de gente lá. E É. E assim, independente da cor, você pode ser branco, porque não precisa você ser negro para ser antirracista, né? Não adianta você dizer que não é racista, a gente tem que ser antirracista. E a gente, quando temos pessoas brancas, né, que entram nessa luta, é importante, né, que os seus pares vejam, né? É muito fácil as pessoas dizerem assim, eu não sou racista, eu tenho um amigo que é preto, mas se você vê um caso de racismo, se você vê alguma coisa, não é comigo, então você prefere estar além, estar à parte dessa situação. Não é isso, né? Eu acho que a gente tem que começar a entender que essa luta é de todos nós, independente da cor, independente do gênero, você faz parte, né? E o que a gente vê é isso. As pessoas precisam participar. O curso é gratuito, né? A priori são para estudantes e técnicos administrativos da UFRJ. Então, você tem uma formação que depois que você faz esse curso, você está apto a heteroidentificar, né? Porque tem uma normativa que só pode ser heteroidentificador as pessoas que só passam pelo curso.
Então, por isso que anualmente é realizado esse curso, para que as pessoas sejam preparadas, né? Porque existem algumas normas, existem algumas regras, existem alguns conhecimentos, principalmente, para ser heteroidentificado. É importante que, na heteroidentificação, eu acho que é muito importante dizer isso, a gente trabalha com um fenótipo. O que está no edital são traços fenótipos. Então, não adianta você dizer para mim não, para a comissão, quem está te identificando naquele momento, que o seu pai é preto, ou a sua mãe é parda, que a sua avó foi negra, que você vem descendente de escravo. Nós não estamos identificando sua mãe, sua avó, né, todos os seus antepassados. A gente está identificando quem está sentado na nossa frente. E se aquela pessoa ela é negro-parda, ela vai passar. Se aquela pessoa tem traços negroides, ela vai passar, tá? E traços negroides não é só a cor da pele, não é só o cabelo crespo, não, tem outras características que são olhadas, né? Às vezes tem uma pessoa que tem uma pele mais clara, mas que ela tem todos os traços negroides. Às vezes tem pessoas que têm a pele um pouco mais escura e que ela não vai passar porque ela não tem traços. Então, não é um tribunal racial, não só vai passar negro retinto, não. A pessoa tem que ter características. E se o pardo tem características negroides, ele vai passar, né? Então, o que a gente chama de passabilidade, né? As fraudes vieram para mostrar isso, né? Que todo mundo, ninguém quer ser negro, né? Ninguém quer ser parado pela polícia, que são os melhores aferidores. Ninguém quer ser seguido na loja, né? Ninguém quer ser confundido como uma vendedora. Mas, para ter o acesso à universidade, as pessoas querem ser pardas. Elas não querem nem ser negras, elas querem ser pardas, né? Então, não adianta dizer que eu tenho 30%, 10% de sangue negro, a ver, não tenho esse medidor, ou que o meu cabelo é crespo, ou que eu sou de religião de matriz afro, ou que meu pai é descendente dos escravos. É muito importante a gente orientar, é muito importante a gente informar que não é assim que se faz a heteroidentificação. Né? Não adianta você chegar lá com o seu álbum de fotos da sua família no churrasco e todo mundo é preto, até o cachorro. Não adianta. Até porque nem é para levar. A gente só trabalha com a autodeclaração. Né? Mais alguém? É isso, e aí, complementando, assim, também alunos de pós-graduação são super bem-vindos, pós-docs também, então todo mundo que tiver interessado, quando tiver, abrir o curso eu não sei em que época do ano abre, mas sempre é divulgado nos e-mails, então participem, é uma discussão muito importante, eu acho que, na verdade, assim, pode ser meio polêmico o que eu vou dizer, mas eu acho que deveria ser um curso meio que obrigatório a todos a fazerem, independentemente, Complicado ser obrigatório. né? Mas eu Mas acho deveria. Só te interrompendo, desculpa. Mas deveria estar na grade. é, Assim como a gente deveria ter história africana, né, das escolas, deveríamos ter na grade. Eu acho que esse apagamento que vem dizendo há muito tempo, ele já vem desde as escolas de base. com E aí é certeza, complicado. com certeza. Mas fiquem atentos, pessoal, quando chegarem os e-mails, participem do curso, porque o curso é uma discussão muito legal, o pessoal gera, assim, uma discussão muito interessante, muito importante, indispensável, acho que para todos nós, independentemente da nossa cor da pele, enfim, acho que é muito importante, assim, participar. Eu gosto muito quando participo, assim, participei. Na verdade, fiz o curso, não estava pensando em participar da comissão de heteroidentificação, e aí no final teve o convite e é muito enriquecedor. A gente aprende muito, assim. Eu acho que no curso são colocados, claro, né, as questões teóricas, que é importantíssimo, falo
Falo isso para vocês, para a gente entender, né? Para que se entenda o histórico, não é simplesmente senta lá e afere. Mas no curso a gente tem uma parte que a gente treina a heteroidentificar, né? E aí, porque é o momento das dúvidas. Não é que nós somos perfeitos, não. Até hoje eu também tenho dúvidas quando estou heteroidentificando. Até hoje a gente tem que discutir muito, porque uma heteroidentificação, ela gera discussão. São 3 pessoas ou 5 pessoas diferentes, com olhares diferentes, embora com o mesmo objetivo, com o mesmo norteador, mas é como se olha, né? Nós já ferimos juntas. E às vezes você olha aquela pessoa e vê tratos. O outro ali do seu lado não vai ver tratos. E aí a gente vai discutir. E é discutir até a exaustão, né? De que não é? Vamos pensar, vamos rever quais são os traços que essa pessoa tem. Ela tem traços neurológicos? Ela não tem? Qual é a passabilidade dessa pessoa, né? Então, o curso, ele traz essa coisa, quando a gente coloca a prática, nesse momento, né? Nesse momento da gente divergir. E a gente diverge muito. Às vezes eu já cansei de perder, já cansei de ganhar na discussão. Mas só um minutinho, desculpa. Mas esse é o objetivo. Porque na hora também de heteroidentificar, a gente vai ter essa dúvida. E a dúvida faz parte, é aprendizado, né? E a gente está sempre aprendendo com as pessoas que vêm novas para heteroidentificar, principalmente com os alunos que vivenciam isso, né? Os alunos, eles são para a gente um gás, né? Porque eles estão lá, estão discutindo, eles estão vendo, eles vão estar com esses novos alunos também no decorrer da sua graduação, vão observar, vão denunciar as fraudes, né? E a gente tem a clareza de que quando se inicia a heteroidentificação na graduação, a gente começa a diminuir as fraudes, né? Todas as fraudes, elas são anterior à heteroidentificação. Elas são da época da autodeclaração. Hoje, a gente já passa, vou dizer 100%, porque não existe 100%, de vez em quando a gente... Mas a gente tem um número muito, muito, muito diminuto em relação às fraudes. E as pessoas pensam 2 vezes, porque elas sabem que vão ser reprovadas. Embora ainda existam pessoas que chegam lá e acham que vamos testar a comissão se ela é séria, se ela existe, não vou passar. E a gente tem inúmeras histórias, daqueles que vão achando que vão passar, que contam histórias, que se maqueiam, enfim, a gente tem de um tudo. Tá? Mas se tiver alguma coisa para responder, estou à disposição. Perguntas, pessoal? Dúvidas? Gente, percam a timidez. Ó, uma pergunta aqui, uma curiosidade. A identificação étnico-racial é feita no mesmo momento e pelas mesmas pessoas da comissão? Ou seja, os candidatos negros, pardos e indígenas são avaliados no mesmo momento? São, assim, o que quer dizer? Quando a pessoa quando ela é reprovada, na verdade, os candidatos são agendados, né? E são formados, em média, 4 comissões, dependendo da quantitativo de candidatos. Os candidatos ficam aguardando numa sala, né? São 4 comissões e uma recursal. Então, cada um vai para uma mesa, né? Ou dependendo de uma sala, dependendo do espaço que a gente está, é uma sala, então cada comissão fica numa sala, e a recursal fica em outra sala. O aluno chega, a gente lê um texto para ele, na verdade, vou tentar explicar mais ou menos como funciona. Patrícia, se eu esquecer, você me ajuda. Os candidatos chegam com a sua documentação e são colocados numa sala, né? Nesse primeiro momento, geralmente,
a comissão, ou a Denise, o Vitor, quem tiver, né, ou todos nós, faz uma preleção, explica o que é a heteroidentificação a esses alunos, né, e é distribuído a autodeclaração. E eles preenchem. E são chamados para heteroidentificação, ou na sala ou na mesa. Então, vamos supor, são 4 salas ou 4 mesas, são 4 alunos diferentes. O aluno senta, né, diante da comissão, sempre é gravada, sempre é gravada. Um membro da comissão lê um documento para ele, dizendo o porquê que está ali, o que é aquilo, se apresentando, ou é um aluno, ou é um técnico administrativo, ou é um docente. Então a gente se apresenta, né, coloca nosso CIAP ou nosso TRE, e quando a gente acaba, esse aluno se apresenta. Como ele se apresenta? Ele lê a sua autodeclaração, né? Eu, fulano de tal, documento tal, inscrição número tal, me inscrevi para as cotas de negros e pardos, e eu me declaro negro e pardo por quê? E aí ele expõe todos os seus motivos. Tá? Ele acaba de ler, inclusive o nome e a data, a gente agradece, ele devolve o documento e ele sai. E ali a gente delibera. Então, a avaliação é feita, mas ele não recebe o resultado pelaquela comissão. Ele aguarda num espaço, a gente delibera, aprovando ou não. Quando ele é aprovado, ok. E quando ele não é aprovado, a gente escreve o porquê que ele não é aprovado. Não é simplesmente não. O candidato não apresentou as características que fazem jus, e aí a gente coloca a exposição de motivos do porquê ele não foi aprovado, né? Ele recebe o resultado. Se for ok, vai embora. Se não for, é dado a ele a opção de passar por uma outra comissão, diferente da que ele passou anteriormente. E aí ele vai para a comissão recursal, que são outras pessoas, diferentes daquela que eu avaliou anteriormente. E aí são 5, né? Também respeitando a diversidade. Então, é ao mesmo tempo, mas não é todo mundo junto. São espaços diferentes. Ele é avaliado, é identificado, aguarda o resultado, né? Então, assim, não somos nós que dizemos para ele, né? São outras pessoas que estão dentro também desse processo de identificação, ou é na PR1, ou é na pós-graduação, né? Ou é a PR4, e ele recebe o resultado na hora. O segundo resultado, caso ele entre com recurso, é que é feito através de datas de acordo com o edital. Eu acho que eu consegui responder. Conseguiu, perfeito. Mais alguma pergunta, gente? Então, Sandra, muito obrigada. Agradeço imensamente a ti, a Denise e a toda a SGADA pela disponibilidade de vir aqui conversar com a gente e contar um pouquinho da trajetória da SGADA e de como funciona a nossa heteroidentificação, né? Espero, quem sabe, a gente tenha aqui futuros membros das comissões, né? Não sei, no próximo curso. Estão pedindo aqui para todos abrirem a câmera e a gente bater uma fotinho. Não sei se todo mundo acorda. Quem puder abrir, por favor. Deixa eu ver se eu fico no local melhor. Estou vendo que eu estou no local mais. Deixa eu ir para a luz. Espera aí, deixa eu trocar aqui o lado. Só um minuto. Vou parar a gravação. Só um minutinho aqui.